Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live semanal aqui no Instagram. Se você está nos ouvindo, nos escutando, nos sentindo, agora nos assistindo, acontece todo sábado às 9 da manhã no nosso Instagram. Se você não nos segue no Instagram, cola lá no @Diego Mangabeira, segue, né, e também ativa as notificações para participar, né? Você que está no Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, no Deezer, no YouTube, onde você estiver também nos escutando ou mesmo nos assistindo, participa que vai valer a pena. Bacana? Hoje o tema é extremamente válido, extremamente alinhado com aquilo que a gente já está se preparando daqui a basicamente um mês. E a gente vai intensificar aqui nas lives semanais esse tema em relação ao ano astrológico, como a gente sempre faz todo ano, né? Porque tem um objetivo. O objetivo principal, além de preparar você para o que há de vir, né? Porque o ano novo não foi ainda, o ano novo vai acontecer, né? A gente ainda não tá no ano novo, a gente vai chegar no ano novo, né? Para quem nos acompanha já sabe disso. O ano novo que a gente tem, né? Aquela coisa de dezembro, dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, não muda nada, né? O que muda em termos de energia é o ano astrológico, né? Então ainda não comemorem em relação àquilo que na verdade aconteceu, né? Aquelas puladinhas de onda, você pode até ter feito, né? Comer uva, tem um monte de agradecer, né? Aquelas coisas você pode ter feito, mas a verdadeira origem, a verdadeira mudança em relação a termos de energia, você que nos acompanha aqui, a gente sabe que a gente fala muito aqui dentro da alquimia da mente, né? Também de neurociência, de física quântica, a energia, né? Vamos falar, o sabor do ano vai mudar agora, dia 20 de março. Né? Então, para a gente se preparar, essa live, né, esse podcast, esse vídeo que a gente está fazendo aqui, é uma introdução ao ano que vai começar, que é o ano astrológico da Lua. Né? E além disso, a gente está terminando o ano astrológico de Mercúrio. Lembrando sempre, tudo que é energia, você tem que ver que, na verdade, não se trata de agora vai acabar tudo, então não vou ter mais essa energia de Mercúrio. Acabou tudo, então não vou ter mais essa energia do Sol, não vou ter energia de Saturno. Não é assim que funciona, né? Eu quero dizer isso porque, como um alquimista da mente, né, você vai ter que sempre gerir esses elementos de uma maneira diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo que foi, tudo que é e tudo que será, sempre vai se repetir. Eu quero dizer isso porque o ano astrológico de Mercúrio vai se repetir lá na frente. O ano astrológico de Saturno também, né, da Lua, do Sol e assim por diante. Então, quanto mais você souber lidar com essas energias, mais fácil será, por exemplo, os acontecimentos na sua vida. Então, pessoais, profissionais, financeiros, espirituais, em relação à sua família, em relação à sua saúde, né, aos seus relacionamentos. Então, fica mais fácil de você entender as mudanças que ocorrem, e logicamente como sabe aquela coisa de prever, né? Previsão, fica mais fácil de você prever os acontecimentos na sua vida, ao invés de apenas ser uma pessoa reativa. Então as coisas acontecem contra você e depois eu reajo. Basicamente a maioria das pessoas é assim. Provavelmente pode ser você ou já foi você. Né? Então, ao invés de você ser uma pessoa proativa em relação ao que ocorre, né? Muitas vezes, na verdade, você está sendo uma pessoa reativa. E pessoas reativas, elas não costumam ter a maestria em relação à vida delas. Então elas costumam ter problemas emocionais, financeiros em maior escala. Além disso, não conseguem lidar muito bem com a adversidade, com a mudança, com as transformações. Nunca tem uma base sólida para tomar melhores decisões e, consequentemente, passam a vida delas muitas vezes, na verdade, sem se dar conta disso e colocando a culpa em outras searas, vamos dizer assim, né? Então, na maioria das vezes, ao invés de elas ocuparem com o que de verdade deveria, né, ser a prioridade, elas passam a vida delas, a existência delas, sempre focando naquilo que na verdade é o menos importante. Por isso que o objetivo, na verdade, dessa live é preparar vocês, porque a gente vai fazer mais lives, mais podcasts e mais vídeos sobre isso, sobre esse ano astrológico da Lua, tá? Primeiro de tudo, né, se a gente vai mudar de ano astrológico, para você que na verdade não sabe nada sobre isso, acho que é legal, né? Porque a gente sempre dá essa introdução todo ano para sempre rememorar. Para você que já sabe, né, do que eu vou falar, chama, né, alguém, né, que possa participar aqui ao vivo, ou mesmo compartilha esse podcast, esse vídeo com mais alguém, né? Porque vai valer a pena também para ajudar mais pessoas, porque você conhece pessoas que eu não conheço, né? Você conhece pessoas que a gente aqui da equipe, né, o pessoal, né, que faz parte da Mangabeira Academy, não conhece. Então, assim, quando você começa a entender o ano astrológico e o ano pagão, vamos dizer assim, né? Você começa a entender que
Isso tudo se trata da matrix mental. O que é a matrix mental? É o sistema a qual nós fomos, né, somos e seremos programados. Então, assim, o calendário que a gente segue é um calendário criado. Né? Não tem nada baseado em energia, não é nada baseado, por exemplo, na lei natural, que a gente fala muito aqui. Né? Se você pensar, eu sempre falo essa provocação para vocês, né? Se você já nasceu, por exemplo, acreditando que no seu signo, né? A gente tem podcast, vídeo sobre isso. Você é os 12 signos, já começa aí, né? Eu não sou só, você não é só pisciana, você não é só ariana, você não é só o mesmo canceriano, você não é só geminiano, geminiana, você não é escorpianina ou escorpianino. Você é os 12 signos, já começa aí, já começa errado daí. Fora isso, o seu aniversário, né? Você não nasceu naquele dia, você nasceu num calendário qual, na verdade, você foi treinado a acreditar que é o verdadeiro, né? Então, assim, já parou para pensar que setembro é o mês 7, setembro, né? Setembro, mas é o mês 9, né? Outubro é o mês 8, octobre, né? Mas é o mês 10. Novembro é o mês 9, mas é o mês 11. Dezembro é o mês 10, né? Dezembro, mas é o mês 12. Então tem alguma coisa ali nesse calendário que está errado. Né? Fora isso, até mesmo Júlio, né? Júlio, na verdade, é um nome dado a Júlio César, então foi criado esse mês. Então tem muitas coisas aí que a gente for pensar, vai lidar com as antigas civilizações, logicamente, a gente adora falar sobre isso, sítios arqueológicos, arqueologia, geologia, então aí a gente narra o ocultismo, o esoterismo, né? A alquimia em relação às antigas civilizações, e logicamente que tudo tem uma origem, né? Nada veio do nada. Mas as antigas civilizações sabiam dessa diferença e sabiam, por exemplo, que existe o calendário em relação à energia. Né? E o calendário energético é o que você deve seguir daqui para frente. Porque se você, na verdade, acredita no mundo das infinitas possibilidades, acredita na energia, né? Então você sabe que a maior parte daquilo que o pessoal chama de matéria é, na verdade, errado, porque é a menor partícula do átomo, você sabe que, na verdade, existe o todo. E o todo, na verdade, que é o zero, eu sempre falo para vocês, é muito maior do que, na verdade, o que a gente consegue medir. Né? Então, o que não se vê, o que não se toca, o que não, na verdade, a gente consegue lidar é basicamente o que existe. Né? Então, a gente pode chamar de consciência, a gente pode chamar de diversos tipos de nomes. Né? Mas, ao mesmo tempo, isso nos leva cada vez mais a entender, peraí, será que eu estou alinhado ao universo ou não? Né? Por que isso é tão importante? Porque quando eu falo de 20 de março, aí você vai o quê? Começar a programar você, ou mesmo reprogramar, porque tem gente aqui que já sabe disso, mas às vezes fica colocando tanta esperança e energia no 1º de janeiro que esquece do 20 de março. O que é o 20 de março? Né? Basicamente seria, pode variar, né? 19, 21, mas a gente coloca sempre 20 de março como um modelo. Mas 20 de março é sempre a mudança do ano, né? Seria o ano novo, o real, né? A mudança real em termos de energia. Então, assim, quando a gente fala da mudança real de energia, todo ano, 20 de março, acontece isso. Então, o ano começa quando? 20 de março. Né? E a partir de 20 de março é que essa energia vai mudar. No caso, a gente está transacionando de Mercúrio, né, para a Lua. Então, assim, quando começou o ano astrológico de Mercúrio? 20 de março de 2022. Vai acabar agora 20 de março de 2023. Né? E aí, no caso, começando 20 de março de 2023, vai começar a Lua, que vai até 20 de março de 2024, e assim por diante. Né? E a gente faz os podcasts, os vídeos, até comentando sobre isso, para você te ajudar em relação a você, primeiro, que prestar atenção nisso. Segundo, que não é só ficar vendo aqui, me assistindo ou me escutando, que você vai ter uma transformação, porque você tem o seu dever de casa que você tem que fazer, né? A gente não muda a vida de ninguém, você que muda a sua vida, né? O grande lance é, Mercúrio, né, trouxe para você, está trazendo, porque não acabou, né? Eu estou fazendo isso um mês antes, né, para você se preparar. Para ter trazido, ou mesmo trouxe, diversos tipos de aspectos em relação à sua comunicação. A forma que você dá velocidade à sua voz, e não só a voz falada, mas aquilo que você tem que se comunicar. Que pode ser comunicação escrita, pode ser uma comunicação visual, uma comunicação não verbal. Não verbal não utiliza o verbo, né? Então não utiliza a palavra, né? De você falar, por exemplo, estou falando aqui, mas você utiliza o quê? Às vezes e-mail, telefone, WhatsApp, Telegram, entre outras redes sociais. Né? Isso tem a ver com Mercúrio, que é comunicação. Fora isso, Mercúrio ressalta muitas vezes a forma que você fala, do que você acredita, né? E muitas das vezes também ressalta o lado sombra das pessoas, que acontece muito nas redes sociais, né? As pessoas hoje em dia, por exemplo, elas criticam, cancelam, censuram uma outra pessoa sem conhecer essa pessoa,
né? Você sabe disso que eu estou falando. E está acontecendo agora não porque é Mercúrio, mas você vai ter um enfoque, né? Você vai ver o que esse aspecto ser ressaltado na vida das pessoas, consequentemente ser ressaltado na vida das pessoas, você vai perceber que alguma coisa está errada, né? Porque, peraí, as pessoas estão criticando sem saber, né? E aí, no caso, o Mercúrio também ressalta aquela coisa de tem pessoas coerentes e tem pessoas incoerentes, né? Para você que nos acompanha aqui na Alquimia da Mente há mais tempo, já sabe da coerência psicofisiológica e a incoerência psicofisiológica. Eu vou explicar um pouquinho, porque nós fazemos parte do Instituto HeartMath, né, nos Estados Unidos. E a gente explica para as pessoas qual que é, né, a verdadeira conexão entre o coração, né? Então a nossa aqui nas antigas civilizações sempre é representado pelo elemento fogo, né? Então a sua paixão, a sua existência, né, a sua intuição sai daqui, né, junto com o seu cérebro, né, o córtex cerebral. Então assim, pessoas que na verdade têm uma comunicação ótima, uma comunicação eficiente, uma comunicação que na verdade as pessoas conseguem entender, assertiva, uma oratória, uma retórica, elas costumam ser coerentes, ou seja, elas falam e fazem, né? Então seria o arquétipo de Libra, da justiça, vamos dizer assim, né? Qual que é o arquétipo da balança? Seria uma pessoa o quê? Que ela é ponderada, ela é justa, né? Ela não no sentido terráqueo, mas é no sentido que ela sabe que, na verdade, por exemplo, muitas vezes, até uma coisa que eu sempre falo pra vocês, cuidado com a palavra amor, né? Porque se você tem filha, filho, você sabe disso. Você não pode dar tudo pra ele. Você não pode dar tudo pra ela. Ela precisa também aprender a escassez pra entender que quando falta, eu também tenho abundância, né? Então, nesse caso, você percebe o quê? Que muitas vezes isso é justiça, né? A pessoa, às vezes, você não pode dar tudo para que a pessoa também aprenda a dar valor, né? Isso é o conceito de justiça. Agora, ao contrário, se nós pensarmos o conceito de incoerência, né? Qual que seria o conceito de incoerência psicofisiológica? A pessoa fala uma coisa, mas ela faz o contrário, né? E aqui a gente fala muito do arquétipo da política, do político, né? De uma maneira geral. E de uma maneira geral eu digo o conceito que você conhece. Inclusive até tem o livro A República, né, de Platão, que vai narrar, né, um modelo, né, eu não vou dizer democrático, porque nem Sócrates, que era vamos falar, o mestre de Platão, era a favor da democracia. Inclusive a gente não é a favor da democracia, né, pelo mérito principal, porque a democracia na Grécia, né, já não era para o povo, né, por mais que era democracia, né, demo é povo, crácia seria governo, então governo do povo. Não sei se você sabe a etimologia da palavra, mas demo em grego não é demo, demônio, né? O pessoal começou a, vamos falar, além de não saber, né, das coisas, começa na verdade a, vamos falar, simular, né, o que a palavra significa, mas demo significa povo, cracia, né, governo. Então assim, nunca foi governo do povo. Se lá atrás a gente está falando aí de 1000 a 500 a.C., já o conceito de democracia já não existia, né? Não mudou muita coisa, né? Depois de 3.000 anos, né? Então o lance todo que eu quero dizer para você esse arquétipo do político existe, né? E não é só na política, não é só no governo, mas pode ser com você. O que eu quero dizer com isso? Quantas vezes você faz uma promessa, vamos pensar, um exemplo prático, promessa de ir para academia e não vai, ou fazer exercício físico e não vai. Promessa de economizar dinheiro e não economiza. Promessa de emagrecer, né, e não emagrece. Né, não porque você não quer, mas você não faz nada para emagrecer. Promessa, por exemplo, de mudar sua vida, mas você não faz nada para mudar sua vida. Por exemplo, outro exemplo. Eu quero melhorar o meu relacionamento com minha esposa, marido, namorada. Ou mesmo eu quero começar um relacionamento, mas você não faz nada para dar esse start, ou mesmo para transformar o seu relacionamento. Né? Tem vários exemplos, mas acho que deu para entender o conceito da incoerência, né? Que tem a ver até com o conceito de corrupção. Né? A pessoa fala uma coisa e faz o contrário, e ainda quer provar que a mentira dessa pessoa é verdade. Né? E nós vivemos na Matrix mental muito relacionadas a isso. Né? Eu sempre falo para vocês, o governo oculto, a velha ordem mundial, a nova ordem mundial, é isso. Né? Todo governo de qualquer país é narrado disso. São pessoas controladas pelo sistema. O sistema é corrupto. Eles vão falar um monte de coisa bonita, que nem, por exemplo, o filme da Disney, né? Mas não é daquele jeito. Até eu falo pra vocês porque
Eu vou agora ajudar vocês didaticamente a entender isso através de uma fábula, né? Inclusive a fábula chama a fábula da cigarra, né? E a formiga, né? Vocês já conhecem, provavelmente, né? Vocês já, né? O pessoal até pode colocar aí nos comentários. Mas aí o que acontece? A fábula da cigarra e da formiga tem duas interpretações. Na verdade, nem interpretação. Existe a fábula original e a fábula que te contaram. Né? E você que só acredita em final feliz, você não vai ficar muito feliz comigo, não. Porque aqui a gente não fala daquilo que na verdade não aconteceu, né? A gente fala aquilo do que é. Por isso que o pessoal que nos segue aqui na Alquimia da Mente, ou mesmo é nosso aluno, se você quiser conhecer os nossos cursos, é só acessar diegomangabeira.com.br/cursos, sabe que na verdade nós utilizamos muito esse elemento terra para te trazer essa terra e pisar no chão e fazer essa ação massiva acontecer, né? Mudando, reprogramando o pensamento, reprogramando a emoção, né? Utilizando a energia. Mas o conceito, né, real, então a história real da cigarra e da formiga, então coerente, é que a formiga não trabalhou no inverno, né? A formiga não trabalhou. Ela vai bater na porta lá da cigarra. Desculpa, a cigarra não trabalhou no inverno, a formiga trabalhou, né? E aí, no caso, ela tem alimento para passar o inverno. E a cigarra vai lá pedir para ficar com a formiga. E na fábula real de Esopo, a cigarra morre. A cigarra morre. Porque a grande moral da história é: você não se preparou para o que há de vir. Você não se preparou para as adversidades, que é o inverno nesse caso, né? O inverno é uma metáfora. Olha que interessante. E o pessoal fala que é uma fábula para criança. Não é uma fábula para criança. Nenhuma fábula, nenhum mito é só para criança. Coloca isso na cabeça, né? E aí, nesse caso, o que isso representa na sua vida? Coerência. Se você não trabalhar, se você não se esforçar, se você não se preparar para momentos difíceis também, que podem acontecer, né? Logicamente que eu estou falando aqui difícil no sentido de nível de consciência, porque a partir do momento que você cresce em níveis de consciência, a dificuldade, o problema, o desafio se torna algo normal, porque faz parte do processo. Mas se você tem um nível de consciência baixo, você vai entender que na verdade a dificuldade é ruim, né? Não, fora disso, hermetismo, né? A gente pensa nas leis esotéricas, alquímicas, né? Correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. O desafio é necessário para você ter a concretização. O fracasso, o acerto, positivo, negativo, tá? Agora a fábula que te contaram, que seria o princípio da incoerência, né? Que seria nesse caso que a fábula da Disney, a fábula que te contaram da cigarra e da formiga, que provavelmente você conhece e é o do final feliz, né, pessoal? Que não é na real, né? Foi criado esse final. Qual que é o final criado para você? Que a formiga abre a porta para a cigarra que não trabalhou, né? Que nem um auxílio de governo, né? Ela não trabalhou, não merece, né? Não tem merecimento em relação ao universo, porque existe o karma. A cigarra não pagou esse karma. Guarda isso. Guarda isso. Tem muita gente usufruindo de coisas. Eu não estou falando só de um país, Brasil, Estados Unidos, o seu Japão. Eu não estou falando, por exemplo, da França. Eu não estou falando de Papua Nova Guiné, África do Sul. Todo país tem um auxílio para o povo, né? Nesse caso, nessa estrutura que nós temos, né? Mas uma pessoa que só usufrui, que só suga, que só tira, não está dando. Né? Então, existe a lei do karma, que ela está aumentando, entendeu? Essa pessoa que ela está criando mais karma para ela. E na fábula contada para vocês com um final feliz, a cigarra e a formiga vivem em harmonia porque a formiga abriu a porta para a cigarra e aí, no caso, a cigarra teve alimento e não morreu. Mas isso é um final contado. Não é assim que a história se passou. E eu quero dizer isso porque esse é o ano de Mercúrio. Esse ainda é porque a gente tem 30 dias ainda até terminar. Menos, né? Porque o mês de fevereiro sempre é menor. Mas eu quero dizer para você, olha o que você era para ter aprendido. Você era para ter aprendido coerência. Você pode ter sido incoerente o ano inteiro. Falou um monte de coisa e não fez nada. E ainda quer ter mérito. E ainda quer colher os frutos. E ainda quer ter dinheiro. E ainda quer ter saúde. E ainda quer ter felicidade. Não tem como. Tudo é matemático. Se você não fez nada o ano inteiro, é muito mais difícil você correr em 30 dias para você conciliar tudo isso. O que eu indicaria para você? Você que não fez nada no ano astrológico de Mercúrio, começa a correr, meu amigo, minha amiga. Começa a correr. Entendeu? Vai estudar,
vai fazer curso, vai entender por que as coisas estão acontecendo com você. Não adianta, você não vai procurar a resposta na internet. Né? A resposta não vai estar no chat GPT, né? No chat GPT. Não vai estar no Google. A resposta que vai dar origem, né? Então a resposta para a dificuldade, o fracasso, o desafio que você está tendo, já está dentro de você. Você sabe por que aconteceu. E quanto mais você demora para resolver isso, mais esse karma, que é algo que vai acontecer, eu tenho karma, você tem karma, todo mundo tem karma. Karma não é algo negativo, é algo que você tem que passar, tá? Coloca isso. A gente tem podcasts e vídeos só sobre isso. Se você quiser saber mais, procura aí, digita aí karma que você vai achar, tá? Karma com K e com C, né? Os dois jeitos a gente colocou e criou, tá? Porque às vezes o pessoal quer tudo na mão, né? Se você é uma pessoa tudo na mão, você não vai aprender nada de Mercúrio e não vai aprender nada na Lua. Né? Porque na Lua, meu amigo, minha amiga, só pegar um própolis aqui, ó, própolisinho. Porque o universo, meu amigo, minha amiga, não tá nem aí com você. Você é mais uma existência. Uma existência em abundância. Se você utiliza essa existência para abundância, para expansão, fica mais fácil de você entender as potencialidades daquilo que você é. Não aquilo que você vai ser. Entendeu? Em um plano, você já tá daquele jeito. Por exemplo, eu quero dinheiro, Diego. Você já tá com dinheiro. Mas você não enxerga isso. Como você não enxerga, você acha que você não tem. Porque você foi programada numa matrix mental materialista. Né? Então o que eu quero dizer para você, pra gente já finalizar, né? Porque a gente vai agora pro ano astrológico da Lua. Introdução, daqui é só uma introdução, né? O ano astrológico de Mercúrio era, e será para você aprender sempre como você está agindo em termos de comunicação. Coerente ou incoerente? Você concretizou muita coisa ou não concretizou? Porque se concretizou, você fala e faz. Se você não concretizou, você fala uma coisa e não faz. Entendeu? Tudo é matemático. Se você é uma pessoa que só fala e não faz, critica, julga os outros, vitimista, você tem uma frequência vibracional muito baixa. Você não vai nem conseguir me escutar ou me assistir. Porque não vai ser só vibe, meu amigo, minha amiga. Você quer só ver aquelas coisas que dá tragédia, que dá ibope, né? Esse podcast, esse vídeo não vai ser da sua alçada, você não vai curtir, entendeu? E ainda vai me criticar e vai criticar toda a minha equipe aqui, né? Mas ao contrário, se essa mensagem está fazendo sentido para você, você sabe que tem coisa que pode melhorar. Sim, se tem coisa que pode melhorar, com certeza corre. Corre que são 30 dias. Porque passando de energia, então a gente sai de Mercúrio e vai para a Lua, qual que é o grande objetivo da Lua? É você o quê? Entender, principalmente, né, a gente pode dizer, o princípio feminino, né, que todos nós temos. Né? E aí entra no princípio do gênero, até no hermetismo, vamos dizer assim, que é o sagrado feminino. Né? O pessoal costuma mudar muito isso, né? E hoje a gente vê orientação sexual, né? É sexo masculino e feminino, isso não vai mudar. Ah, Diego, mas eu me considero isso, eu me considero aquilo. Meu amigo, minha amiga, na lei natural isso não faz nenhum sentido. Você pode dizer o que você for, mas o masculino, o sagrado masculino e o sagrado feminino sempre vão coexistir. Não se trata daquilo que você acha. Você é mais uma existência no cosmos, na nossa família intergaláctica. Coloca isso na sua cabeça. Você se perde tanto tempo na matéria que você esquece daquilo que é importante. E o ano astrológico da Lua é o sagrado feminino. O que é o sagrado feminino? Né? É o contrário do masculino. Nossa, Diego, isso é óbvio. Sim, é óbvio. Mas você não entende, na verdade, a potencialidade, por exemplo, que isso pode trazer na sua vida. Né? Então, o que a gente pode dizer em relação ao sagrado feminino? Arte, estética, perfeição, a busca, né, por criar, gerar, procriar, né? A busca também pela fertilidade, pela prosperidade. Né? Se você coloca energia, aquilo cresce. Né? E isso, muitas vezes, nos remete àquilo que a gente está plantando. Né? E você sabe de diversos tipos de frases, ou mesmo de diversos tipos de mantras que as pessoas falam. E um deles, que eu particularmente gosto de usar bastante, é: quem planta, colhe. Né? Isso é óbvio. Mas é uma frase muito certa, ela é perfeita, é matemática. Porque
a partir até mesmo do que Leibniz, né, diria, né, no século XVIII, né, basicamente, como tudo é, a Pitágoras também, né, como tudo é matemático, se você planta algo que você deseja, no fundo do seu coração, né, você visualiza, você emite aquilo, medita, você tem consciência no momento presente que aquilo é importante, é muito fácil de você colher, tá? Mas em contrapartida, se você não tem consciência daquilo que você está plantando, se você não sabe aquilo que você quer, né? Você vive uma vida carnaval, tudo é oba-oba, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Que muitas vezes pode ser o seu lema, pode ser o seu mantra, né? E a grande maioria da humanidade vive deixa a vida me levar. Se Deus quiser, né? Maktub, né? No árabe, que seria está escrito. Então, existem nas outras religiões sempre tem essa frase, né? Que seria o ser superior sabe aquilo que você precisa. Só que, o que acontece quando você só confia nesse ser superior? Que você pode chamar de Deus, Buda, Krishna, Allah, grande arquiteto do mundo, Javé, Jeová, energia, universo, né? E às vezes as pessoas elas mudam, né, para nova era, né? Eu sou da nova era, Diego, eu sou universalista. Você está mudando de religião. Você não é nada. Você é o tudo. Para de se rotular. A partir do momento que você se rotula, você já deixa de ser alguém com infinitas possibilidades. Entendeu? Por que você precisa se rotular para dizer que você é alguém? Você não precisa ser alguém. Você já é. Você está entendendo? Você, de novo, é programado, não porque eu sou da nova era, da era de aquário. Todos nós somos. Isso é óbvio. Entendeu? E aí, no caso, você se perde, meu amigo, minha amiga. Você quer agradar, você quer tirar selfie. Quer tirar selfie, aqui eu tô no evento tal. Eu tô falando com fulano, esse livro. Para de querer mostrar pros outros. Mostra pra você, entendeu? E o ano novo da Lua vai mexer muito com as pessoas por causa disso. Você vai ver que obras, né? Então, vamos pensar Mercúrio, né? Você falou demais, você só plantou, desculpa que eu vou falar, mas só plantou porcaria, só plantou bosta, merda. Você vai colher o quê? O que você acha que você vai colher no ano astrológico da Lua? Porcaria, merda, bosta, é isso que você vai colher. Entendeu? Porque como o ano astrológico mexe com a energia e a Lua, né? Se você pensar em termos de rotação, né? Então você tem o movimento de rotação, né? E a translação, você vai ter o quê? A Lua é 28 dias, né? Então, por exemplo, aqui você tem a Lua cheia, a Lua... Logicamente, eu não vou falar disso, não dá pra gente introduzir, porque isso aqui é uma introdução só. Mas a Lua tem 4 fases, né? Lua nova, crescente, Lua cheia e Lua minguante. Cada fase ajuda você a compreensão de alguma coisa que você precisa mexer. E como a rotação da Lua é rápida, o ano astrológico da Lua tende a ser rápido em termos de quem colhe o que quer, quem planta o que quer, desculpa, quem planta o que quer, colhe o que quer, tá? E a mesma coisa é válida para o positivo ou negativo. Se você tem consciência, coerência, é fácil para você se dar bem, sucesso, dinheiro, prosperidade, felicidade, viajar, fazer o que você quer, trabalhar com aquilo que você quer, expandir, sabe? Em termos espirituais. Mas para quem não tem consciência, para quem não sabe aquilo que está fazendo, como eu estou falando para você, eu estou usando metáforas, sendo didático com você. Se você vive, vida leva eu, é carnaval, Diego, vamos aproveitar, porque a vida é difícil. Se você está nessa fase, meu amigo ou minha amiga, você vai ter um ano astrológico da Lua difícil. A frase melhor que eu posso resumir é, se você quer uma vida fácil, você vai ter uma vida difícil. Se você tem uma vida difícil, você vai ter uma vida fácil. É a melhor frase para você compreender esse ano astrológico da Lua, tá? Essa aqui foi uma introdução. Como eu falei para vocês, a gente vai gravar mais sobre esse conteúdo. A gente sempre prepara vocês para o que há de vir, né? A gente fez isso sempre e tem o costume de ajudá-los, né, nesse aspecto. Logicamente, aqui o objetivo não é aprofundar, né? Porque é muito pouco tempo. Só que se você quiser também se aprofundar em algum treinamento nosso, um curso, é só acessar diegomangabeira.com.br/cursos. Bacana? E, inclusive, se você está faltando dinheiro aí, tem o nosso curso gratuito que é o Rota da Transformação. Corre lá para você se inscrever. Vamos abrir agora para perguntas aqui. Acho que não tem nenhuma ainda por enquanto. Quem tiver pergunta, coloca aqui no box
Isso sobre o nosso tema, tá, pessoal? Tem um box aqui de perguntas que você pode fazer, tá? Eu vou responder ao vivo, vou esperar alguns minutos e depois, pessoal da Alquimia da Mente, da Academia da Alquimia da Mente, vamos lá, corre pro canal, o grupo nosso do Telegram, que eu vou chamar vocês lá pelo checkpoint semanal, beleza? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Se não tiver pergunta, eu vou finalizar por aqui. Já mais própolis. Eu acho que não tem nenhuma pergunta, né? Então, pessoal, eu vou finalizar aqui. Pessoal da Academia da Alquimia da Mente, eu vou chamar lá o checkpoint semanal, tá bom? No nosso grupo do Telegram. Eu quero agradecer de coração a você que está aqui com a gente. Aproveita, né? E se você está chegando agora, ou mesmo chegou nesse podcast, nesse vídeo, se inscreve no nosso Instagram. Todo sábado às 9 da manhã acontece a nossa live semanal, onde você tem a oportunidade de ter um conteúdo, né, que é diferenciado, porque não faz parte da nossa, vamos pensar, nossa série, né, de podcast ao longo dos meses, dos anos, mas ao mesmo tempo você tem a oportunidade de perguntar alguma coisa para mim ao vivo. Tá? Então aproveita, @Diego Mangabeira, se inscreve lá, segue e ativa as notificações. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. Nos vemos em mais lives por aqui, tá bom? Pessoal da Academia da Alquimia da Mente, vamos lá, corre pro canal do Telegram que eu vou iniciar agora o nosso checkpoint semanal. Beijão, um abraço!